Bom dia! Hoje vamos falar sobre numerologia. O que é a numerologia e como ela influencia dentro das nossas casas. Uma coisa que eu falo e essa maravilhosa que também vai falar aqui com muito mais propriedade é: quando você entra num espaço e você não sente bem dentro desse espaço, temos que verificar, temos que dar uma analisada o que está acontecendo com esse espaço. E a numerologia também tem a ver com isso. Mais uma maravilhosa que vem conversar comigo sobre esse tema que, ao meu ver, eu adoro numerologia, acho super interessante. Como que fala? Investigativo, é muito, muito interessante. Adoro! E essa maravilhosa Juliana Barros vai falar com a gente sobre isso. Deixa eu chamá-la para encerrar os 9 dias desse bate-papo maravilhoso com mulheres maravilhosas. Uma mulher, cada dia uma mulher mais maravilhosa que a outra. E hoje, para finalizar, a maravilhosa de todas, Juliana. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, Milu? Bom, primeiramente eu quero agradecer o seu convite, né, para encerrar esse ciclo tão bonito que você fez, esse trabalho maravilhoso, né, de doar um pouquinho, não só do seu conhecimento, mas de mulheres maravilhosas, né? Eu consegui acompanhar algumas das lives e eu fiquei assim realmente muito grata ao universo por ter tido essa oportunidade de beber dessas fontes, né? Que Com foram certeza. fontes ricas, muito ricas, e Uhum. cada uma trouxe um temperinho, né, para que a gente pudesse realmente saciar um pouquinho da nossa sede, trazer equilíbrio para nossa Com alma, né? Então, muito certeza. obrigada. Muito. Eu que agradeço imensamente por eu ter aceitado o convite e Imagina. falar desse tema que eu sou suspeita para falar que eu adoro. E agora você vai trazer com muito mais propriedade isso para dentro das nossas casas, não é mesmo, Ju? Sim, sim. Preparei até, ó, uma colinha aqui, ó, para trazer umas informações bem legais. Show. Ah, que maravilha. Vamos começar então nos apresentando, né, Ju? Claro. Bom dia para todos mais uma vez. Sou a Milena Povel, sou domoterapeuta. Eu consigo trazer o bem-estar para dentro da nossa casa e, consequentemente, para as pessoas que nela vivem e convivem. Não é mesmo, Ju? Sim. Conte para mim quem é você, maravilhosa. Bom, eu sou filha do Eduardo e da Maria, dois nordestinos. Sou esposa do Gil, mãe de duas criaturas maravilhosas, Fernando e o Daniel, e de uma pet também, né, a Belinha, que enriquece o nosso dia a dia com muita alegria. Eu sou terapeuta integrativa e trabalho, utilizo as ferramentas, né, da neuropsicanálise, da psicologia clínica e positiva, da numerologia, para conduzir pessoas do caos à clareza, com foco na cura das feridas emocionais. Maravilhoso. Maravilhoso. Que trabalho fantástico, Ju. Eu quero hoje aproveitar, Milu, e trazer exatamente uma nuance, né, de como a nossa casa, a energia da nossa casa, ela pode até potencializar algumas feridas emocionais que a gente traz com a gente, né? Exato. Porque cada pessoa tem um número, né? Uhum. E não só um número, nós trazemos alguns números. E quando a gente tem um excesso, uma predominância de um número, ou até a ausência de um número, a energia da nossa casa, ela pode favorecer ou prejudicar. Todos nós, né, trazemos de alguma forma um temperinho ainda, um restinho de uma ferida Uhum. emocional. Alguns têm uma ferida emocional muito alta, né? Outros já se trabalharam durante a vida, já, né, só tem
uma pitadinha só, né? Que eu acho que, Uhum, acredito eu, que enquanto estivermos no planeta Terra, um planeta escola, não estaremos 100% curados, com né? certeza. Quando estivermos, já não estaremos mais aqui. Já é hora de ir Exatamente. para outro plano, né? E aí o que acontece é que a energia que reverbera o nosso lar, ela pode potencializar ou não essas feridas emocionais. Olha, Então a gente ter esse olhar de fazer essa associação é fundamental para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada. com certeza. E você sabe que esse movimento aí que você falou tem muito também, né, a ver com o trabalho da domoterapia, que a história que a casa conta, né? Tudo que a passou por aquela casa, como foi a aquisição, como foi a construção daquele ambiente, né? Daquele quadradinho ali que você mora. Tudo isso influencia também energeticamente dentro dos nossos lares. E o trabalho, por exemplo, da domoterapia é retirar, né, essa impregnação, vamos dizer assim, né, das paredes para melhor vivência ali dentro, para trazer o bem-estar para quem está ali vivendo, né? E a numerologia também tem um papel nisso daí, né? Tem um papel fundamental nisso. Eu achei interessante o que você disse sobre a localização que foi construída a casa, né? Uhum. Porque acho que você até pode falar mais sobre isso, Milu. Parece que tem uma consequência, até se passa alguma rede, né, embaixo da Uhum. casa, Sim. o que, que foi um dia enterrado nesse terreno, né? Aham. É muito Sim, importante procurar buscar essas informações antes de ir para uma moradia, né? Você com pode falar um pouco disso, certeza. Milu? Sim, isso daí é a geobiologia, né? Que a gente trabalha, a gente faz o mapeamento, né, do terreno, de toda a parte, tanto de onde a casa está e de todo o entorno. Veios telúricos, que são as falhas geológicas ali dentro do espaço, águas subterrâneas também. Se você está não dormindo muito bem, por exemplo, pode ter um veio telúrico embaixo da sua cama, uma água subterrânea ali dentro que pode estar afetando ali o seu sono e a gente nem se dá conta. E dentro do mapeamento, do diagnóstico da domoterapia, a gente consegue verificar isso, neutralizar e te aconselhar onde que você pode colocar as suas coisas para você ter melhor convivência dentro do seu Tem ambiente. casas que, quando a gente vai morar na casa, a pessoa até adoece, né? Aí não sabe por quê. Uhum. Acontece Exato. tudo e mais um pouco, não sabe por quê, O né? que está acontecendo? Exatamente. E principalmente eu tenho bastante clientes que vêm com a questão que herdada a casa. Estou morando numa casa herdada. Isso daí precisa ter um corte energético tão grande, porque você pode começar também a adoecer, como você bem falou, e também você começa a trazer repetições de padrões da família para o seu dia a dia, com muito mais potência, com muito mais velocidade ali dentro, ali dentro, tanto para você como todos os outros moradores também. Eu acho que é até interessante, né, Milu? O ideal é você poder ter essas informações antes de você fechar um negócio e, né, de repente comprar ou alugar uma residência, né? Eu costumo Aham. dizer para as pessoas que, inclusive, a gente fala, hoje o tema é casa, mas eu falo, vai trocar de carro? Olha a placa do carro antes, faz um cálculo para ver se a energia é favorável ou não para você, né? São pequenos Olha. cuidados que a pessoa ela pode tomar para evitar, né, grandes transtornos. Então, é realmente usar a sabedoria, o discernimento para usar essas Sim, ferramentas que Deus deixou para gente, né, aqui, para facilitar o nosso caminho, com né? Não tornar o certeza. caminho tão desafiador. Uhum. E mesmo fazendo toda essa consulta, eu acho muito importante quando você vai para uma casa, procurar uma domoterapeuta, fazer um ajuste numerológico, porque
Sim. Se a pessoa não vai morar sozinha, se ela vai morar com mais pessoas, é importante olhar como que vai influenciar no todo. Então, às vezes, precisa Uhum. fazer um ajuste numerológico, né? Sim. E uma limpeza também, né? Usando a Domo Sim. para harmonizar, para preparar o ambiente, né? A gente só Ah, não limpa só o imóvel e pinta, né? exato. A gente tem que fazer um trabalho mais profundo. E eu costumo dizer que tudo, Milu, que a gente faz, a gente tem que fazer com intenção. Não é de qualquer jeito. Então Exato. você está limpando a casa, mas você também está colocando aquela intenção de limpar as energias, né? De envolver a casa com plasmando uma energia positiva para que essa casa se Uhum. torne uma casa feliz, né? Com Eu acho que certeza. isso tudo é fundamental, né? Com certeza. E acho que esse é o ponto-chave, na verdade, né, Ju? A intenção, por que que você está realizando aquele movimento, né? Exatamente. E eu falo para as pessoas assim, como que você vai realizar? As pessoas vão fazer uma limpeza energética em casa. Tá pensando em um monte de coisa, tá assistindo jornal, tá brigando com o marido, tá discutindo com o filho, máquina de lavar batendo, aquela bagunça e você lá com o incenso. Mas quem nunca, Milu? Quem nunca fez isso? A pessoa acha que tá ali, ó, tá defumando, tá Coitado do limpando. incenso. Ai, meu Deus. Exatamente. Falei assim, gente, para, olha, pelo menos você vai estar deixando sua casa cheirosa com incenso. Verdade. Ótimo para você. Mas tem uma história por trás, tem um pré. Eu falo para as pessoas, não é fazer somente isso. Tem um pré, um durante e um pós-limpeza energética, né? Para Exatamente. de fato você usufruir e se beneficiar daquele movimento que é tão importante a gente realizar dentro das nossas casas, né? É fundamental. Então, e aí o que, que eu acredito que seria bacana para quem está chegando, ou para quem vai assistir essa live depois, né? Aham. Eu gostaria até de pedir para que as pessoas que assistissem depois fizessem um comentário na live, né? Gravação, para Uhum. a gente saber quem é a pessoa, para a gente Uhum. conseguir compreender ali se ela conseguiu beber da Da fonte, fonte, né? sim. Direitinho. Então, eu acho interessante quem puder pegar uma calculadora ou pegar um papel e uma caneta para calcular o número da casa de vocês, para que vocês possam aproveitar melhor, né, esse nosso bate-papo. Hum. Então, pega um papel, Eu uma já estou até com meu caneta. papel aqui já também. Quem tiver uma Quero saber da tua casa. calculadora e preferir usar a calculadora, usa a calculadora para anotar isso direitinho, né? Uhum. E depois, a Milu provavelmente vai deixar essa live gravada, como eu disse, né? Assiste de novo, põe lá a gravação. Se tiver uma dúvida, coloca lá. A Milu vai me falar também. A Milu pode responder também, né? Tirando as Uhum. dúvidas da Com Dom, certeza. né? E aí eu acho que vai ser mais útil para vocês, né? Dessa Com forma. certeza. E aí, para começar a falar da numerologia, Milu, é assim, ó. A numerologia é uma psicociência, né? Uhum. Pseudociência, digamos assim, muito antiga. Ela já existe há mais de 2.500 anos, tá? Uhum. Ela surgiu através de Pitágoras, que foi um filósofo grego muito conhecido e que ele Uhum. sempre percebeu a influência vibracional dos números, tá? Quando a gente vai estudar a história, a gente vê também, foi encontrado muitos escritos em cavernas, né? Os arqueólogos acharam muitas comprovações de que os babilônios, os egípcios, os chineses, né, os hindus, eles já usavam a ciência da numerologia, né? Inclusive para plantar, né? Para escolher Olha. o tempo certo de plantar, para tomar devidas decisões, inclusive em relação a guerras e tudo mais. Então, foi uma ciência que foi muito utilizada por reis lá atrás. Não é algo assim novo, é algo muito antigo.
tá? Eu gosto muito de usar a linha de Pitágoras mesmo dentro da minha numerologia, Tá. né? E até mesmo no meu processo, nos processos que eu pratico de processo terapêutico e tudo mais, de desenvolvimento, eu sempre trago um viés numerológico para poder entender quais são as faltas que essa pessoa traz consigo. Olha. E suprir essas faltas através da numerologia, Uhum. ela dá uma clareza maior para o terapeuta entender ali Uhum. alguns pontos cegos que demoraria muito mais tempo, né, para serem descobertos, porque existe toda uma resistência também, né, do Aham. cliente todo dia de terapia, né? Oi. E então ele acelera esse processo. Então, quando a gente olha para a numerologia, a gente entende que a numerologia ela traz uma vibração sobre tudo, tá? Quando a Uhum. gente leva isso para a casa da pessoa, o que acontece? Quando a pessoa vem fazer uma numerologia da residência, eu vou olhar o nome da rua, eu vou olhar a numerologia do nome da rua com o número da casa, se é um condomínio do condomínio, mais o número do bloco, mais o número da casa. Tem todo, é muito Tudo. complexo isso. Olha. E aí eu vou olhar a numerologia dos moradores da casa ou da pessoa que está aqui me trazendo a questão, entendeu? Para Então, ver o que é... precisa. então, deixa eu ver. Então, não é, por exemplo, o número da casa somente. É Isso, todos os números que envolve a sim, casa também. isso. Olha. O que acontece? A forma que eu vou trazer aqui para vocês é uma forma mais fácil. Quer um Uhum. estudo mais profundo? Aí a gente tem que fazer uma numerologia mais específica. Você não vai Uhum. conseguir fazer isso sozinho, Sim. tá? Então, o que precisa ser entendido aqui hoje? O número do condomínio, por exemplo, ele tem uma energia vibracional que vai ser exercida sobre todos os condôminos, Tá. tá? Então, Ok. tem uma energia sendo emanada sobre o todo, né, em volta, e tem a energia do apartamento, que é a energia Hum. que rege aquele miolinho que está sendo influenciado por essa energia do condomínio. Olha. Entendeu? Então, o que a pessoa tem que fazer? Eu moro em um condomínio. Meu condomínio é número 600. Então, o que você vai fazer? 6 mais zero vai dar 6. Você já sabe que a energia que rege o todo do condomínio é a energia do 6. Ah, mas o meu apartamento é o 13. Então, você vai somar um mais 3. Vai dar 4. Uhum. Tá. Qual é a energia que rege seu apartamento? É o 4. Ah, Entendeu? Ah, eu moro entendi. em uma casa. A minha casa é. Qual é o número da sua casa, Milu? Eu moro no condomínio. Eu tô pensando aqui no meu condomínio, ó. O número, por exemplo, do meu condomínio é 309. Bloco 2 É e 3 a apartamento energia. 5. Então Tá. tem que juntar todos esses Tem que números. juntar É isso? todos esses números. É assim, você já sabe que a energia 2 rege o seu bloco, que Tá. é influenciada pela energia 3 do todo. Uhum. Mas a energia que predomina na sua porta, qual é o apartamento? 5. 5, é a energia do 5. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Quando a gente vai fazer um concerto, digamos assim, trazer um Uhum. equilíbrio, vai fazer na porta do seu apartamento, que dá para ser Ah, acessado, tá. tá? Por Uhum. exemplo, vamos usar a energia do 5 para começar. Sim. Só vou fazer um apontamento aqui. Os únicos números que a gente não diminui é se a energia, o número for 11 e Tá. 22. Ah, tá. A gente considera como números mestres. Então a gente não vai somar um mais um, Sim. dois mais dois. Só que a gente tem que entender que tem uma, por exemplo, 11, ele tá com um ao quadrado praticamente, né? Tá Aham. potencializado, tá? Tá. Significa que não vai fazer ajuste? Não, a gente às vezes precisa fazer um ajuste mesmo sendo um número mestre. A diferença é que você não vai
diminuir, subtrair para que fique um número só, certo? Ok, Então, por tá. exemplo, ó, energia do 5. A energia do 5 é uma energia que a pessoa gosta de ser livre. Ela não gosta de ter muito horário para as coisas. É Uhum. uma energia também da aventura, sabe? Uhum. De, assim, mudar as coisas, não gosta de ficar muito parada, gosta de estar sempre mudando as Uhum. coisas. E é uma energia que favorece a distração. Então, os moradores de um apartamento 5, eles têm a tendência a se distrair, a Acontece querer se muito aqui em divertir casa. muito, a querer se divertir muito, entendeu? E acaba se distraindo. Olha, É bem interessante dito e feito. observar isso. Dito e feito. Eu e minha filha passou Aí o que que uma mosca, a gente já acontece? tá assim, ó. E aí o que que acontece, Milu? Se o morador da casa ele tem esse número 5, por exemplo, como uma lição de vida para aprender a lidar, ele Uhum. vai ter mais dificuldade, porque vai ficar potencializado. Ou se ele tem a falta de alguns números, como o 4, né, que traz esse centramento, né, o Ah, 7, ele automaticamente vai ser aquela pessoa que vai começar as coisas, não vai terminar, vai parar pelo meio do caminho. Vai ser mais desafiador para a pessoa trabalhar esses uhum. aprendizados que ela precisa, né, para ter, para poder. Porque a gente vem aqui para a Terra, eu falo assim, gente, aqui é escola, a gente veio para aprender. E quem acha que ainda vai descansar depois que morrer, eu sinto muito. Trabalho Só que não. continua, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente, quando nasce, a gente tem uma missão de vida. Uhum. O que, que é a missão de vida? É o que você combinou do lado de lá, que você vai cumprir aqui. Exato. É o que você vai contribuir aqui. Que é diferente do seu propósito de vida. O que, que é propósito? Eu tenho o propósito de pegar essa folha, colocar em cima dessa e pôr no meu colo. Pronto, eu cumpri o meu propósito. Eu quero Exato. fazer isso. Então, propósito é o que você quer. O que, que você quer fazer? O que, que te motiva? O que, que te alegra? Aí as pessoas ficam, eu não sei qual é o meu propósito. Tá, o que, que você gosta? É aquilo que você se propõe a fazer. Você se propõe. É diferente da missão. Você combinou que ia vir para cá e que vai contribuir com o planeta Terra com uma determinada coisa. Uhum. Aí a gente vem com as nossas lições de vida, que é o que você precisa se trabalhar, Uhum. aprender para evoluir como ser humano, como espírito, estando um ser humano, né, encarnado. Exatamente isso. E aí a gente, muitas vezes a pessoa confunde isso. Então, dentro da numerologia, você consegue entender qual é a sua motivação da alma. O que, que te motiva? O que, que te alegra? Você vai entender qual é o seu propósito. Qual é a sua lição de vida? O que, que você veio para aprender? Porque se você não aprender pelo bem, meu amor, vai aprender pela dor. A água vai bater na bunda e você vai ter que aprender. Eu falo isso muito para as minhas clientes. Eu, assim, se você não for fazer pelo bem, minha filha, vai acontecer coisa para você aprender de mal mesmo. A vida Dando ali empurra para isso. tabefe na sua cara, literalmente falando. A vida empurra para isso, Melo. Esse Exato. ano, a gente está num ano de energia 9. É um Uhum. ano que finaliza um ciclo de 9 anos. Então, é um ano que a vida vai te empurrar para você encerrar o que está ruim, pegar aqueles planos que você deixou na gaveta, que você não começou e nunca mais olhou, e olhar, retomar, sabe? Então, a vida vai te empurrar para isso. É um ano que vai ter muita separação, muita gente saindo de empregos que estava lá há muito tempo, mas estava ruim. Uma hora você Uhum. tem que jogar a vaquinha ribanceira abaixo, não tem jeito, para você poder evoluir. E o universo ele vai fazer esse papel. Então, a gente Faz tem mesmo. escolha. Ou a gente faz pelo amor e vai, né? Opa, eu já sei que tem essa energia, então o que tem que fazer? Como um Exato. adulto, eu vou fazer a minha parte, Uhum. né? Eu não vou fugir.
Eu não vou procurar o conforto. Eu vou resolver, porque senão vai doer. E eu vou ter que resolver de um jeito ou de outro. E dói mesmo. E o pior de tudo, que quando a gente começa, né, com esse movimento, maioria das vezes o que acontece, a primeira coisa que adoece é o físico. Sim, com certeza. Paralisa você. Ou você para, né? Não tem opção. E daí a primeira coisa que acontece é o físico. Começa a ficar doente repetidamente, né? O físico começa a doer, a articulação doendo, tá falando para você parar, para você observar. As formiguinhas Para começam a aparecer, as né, Milu? formiguinhas, né, Ju? As formiguinhas começam a aparecer, a casa começa a manifestar um monte de coisa Você podia que até ela usar tá te exemplos, falando. Milu, para o pessoal. Então, esse movimento de que a gente começa a precisa parar, mas a gente não quer parar, a casa já está mostrando sinais para você já faz tempo. Movimentos, principalmente eu chamo de manifestações da casa, né? Essas manifestações da casa, principalmente começam com bichinhos invadindo sua casa. É formiguinha, excesso de trabalho, aquelas formiguinhas passeando lá pela casa, maioria das vezes é na cozinha. Se está em outro cômodo, a gente consegue também fazer um outro tipo de leitura. Eu estava tendo formigas, um caminhão, estava praticamente na parede toda do meu banheiro. Nossa, E no banheiro, Milu. banheiro, pois é, e banheiro está ligado à autoestima, está ligado à sua autoimagem. Você está com um excesso mostrando coisas que talvez você não fosse. Olha só. Nossa. E era uma coisa que eu estava, por exemplo, passando também. Eu falei assim, mas será mesmo que isso é essa pessoa que eu estou mostrando? Será mesmo que é a Milena, de fato, que está sendo mostrada nas redes sociais, por exemplo? Nossa, Malu. Ô, Malu, ó. Milu. Acabei. Uhum. Está sendo live. Milu, você sabe que hoje o devocional de hoje ele falou exatamente sobre isso, sobre a autenticidade, da importância que se tem de você se vestir de você não perder a sua autenticidade, de você não se deixar influenciar demais pelas pessoas, né? Porque na verdade a gente tem tudo o que a gente precisa e quando você, para ser a sua melhor versão, né? Uhum. E aí quando você começa a mirar muito no outro, você deixa de ser você. Exato. E aí você sai do seu lugar de força. Aí você começa a entrar na comparação. Aí você começa a Uhum. se diminuir. Aí você passa a deixar de enxergar as riquezas que você tem em você e que poderia Exato. frutificar. É incrível isso. Exatamente. É incrível isso. É incrível mesmo. E outra, entra também no movimento que você para também de ficar vestindo, né, as máscaras que a sociedade impõe para você, e daí você começa a respirar muito melhor. Né? Eu falo assim, é difícil? É difícil. Qualquer processo, né, Ju? Principalmente o do autoconhecimento. E olha que a domoterapia não vem num processo de autoconhecimento, vem um processo de conexão com a casa. Mas, consequentemente, é o que eu estou vendo assim com todas as minhas clientes, é o quê? O quanto isso daí de se conectar com a casa começa a cair as vendas, começa a cair as máscaras e começam a se ver de fato, começam a se enxergar de novo. A casa reflete muito isso. Quando não tem identidade. Eu fiz um processo, né, de detox com umas maravilhosas que estão ainda no grupo lá do Detox da Casa. Ela falou assim, gente, tinha coisa aqui dentro de casa que nunca tinha visto, não fazia sentido mais para mim. Comecei a tirar. Começou a casa a mostrar outros ares,
começou a ter novas percepções ali dentro, a pessoa com a casa começou a ter novas percepções e, consequentemente, a identidade da pessoa e da casa começaram a caminhar juntas. Como pode, né? Ô, Como Milu, pode? falando dos insetos, mosquitinho, aqueles mosquitinhos, tipo de fruta, aqueles mosquitinhos, sabe, Ah, sim. pequenininho, o que que significa? Olha, tem dois sentidos esse mosquitinho, né? O mosquitinho de banana, né? Que a gente E- chama. Esse, Isso. né? Esses mosquitinhos de banana, primeiro, pode ser miasmas astrais dentro de casa, que são um movimento ali que precisa de uma limpeza energética mais apurada, tá? Ou também é um movimento que você está deixando entrar gente dentro da sua casa que não é favorável para você e para a sua casa. Olha só. Não, eu tô te perguntando isso porque eu fui em uma casa que a pessoa tá até com picadas, assim, desses mosquitinhos, muito mosquitinho. Então, E tem ela que dar uma. comprou veneninho e tudo mais, mas não diminui. Então, esse movimento tem que dar uma observada que ou ela está deixando pessoas que não estão favorecendo a vida dela entrar dentro da casa dela e está deixando energia das pessoas na casa, ou seja, a pessoa, os visitantes, né, as visitas estão indo para casa e liberando energia lá na casa dela e indo embora muito bem. Então, está usando como se fosse um imã, sabe? A casa dela está como se fosse um imã, puxando toda a energia negativa das pessoas, ficando ali, impregnando, né, essa energia negativa na própria casa dela, e as Uhum. pessoas estão indo embora maravilhosas. Olha só. É. Eita. Mas é muito bom, né? Estar atento a esses sinais, né? Sim. Infestações, tem gente que tem infestação de cupim, tem gente que é aranha Uhum. que aparece, né? Tem Aham. sempre entender o que que a casa está comunicando, né? Exato. E uma coisa que eu, assim, eu não gosto, odeio barata. Ah, gente, é muito benéfico barata quando aparece em É casa. sério? Eu achava que não. Pois é, barata em casa, óbvio que eu não quero ela dentro de casa, né? Nada como uma havaiana para ajudar também. Mas o movimento da barata chegar em casa quer dizer que você está se livrando de lixos muito importantes. Nossa. É, lagartixa é bom também, né? Lagartixa É é ótimo proteção, dentro, né? aham, proteção imensa dentro de casa. Não expulse suas lagartixas de casa, Eu deixa não ela faço lá. mais isso, não. Proteção para casa e também ela traz um movimento de ar novo para dentro de casa. Alguma coisa você fez com você mesmo ou até mesmo com a sua casa que a lagartixa gostou e se instalou, ou seja, novos ares estão ali pregnados na sua casa. Muito bom sinal, por sinal. Olha só. Gente, quero dar boas-vindas para minha mãe que está na live, para a Su, para Ah, a que Carol, para linda! todas as lindas que estão aqui Bom na dia para live. todo Aproveitem, mundo. Bom linda, dia, acho que bebê da não, né? fonte da Milu, hein? Aproveitem para beber da fonte da Milu. Então, gente, Né? ó, pega papel e caneta, quem não pegou, pega e aí anota, calcula o número aí da sua casa, o número do seu apartamento, o número do seu bloco. Que bom, Carol, que você tá gostando. Para você já ter uma ideia. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ir lá no meu Instagram novo, que tem um vídeo falando sobre a energia da casa, na onde eu fiz um resumo que dá para você tirar um print no vídeo Ah, para show. você ver direitinho, né, qual Uhum. que é a energia que está predominando aí, certo? Show. Então vamos lá. Lembra que eu falei? Eu disse assim para vocês que eu ia falar um pouquinho das feridas emocionais que são potencializadas com o número da casa. Uhum. Quem já conhece as suas feridas emocionais vai sair Sim. ganhando. Quem não conhece
Tem bastante vídeo. No meu canal do YouTube tem lives ao vivo falando de Uhum. feridas emocionais. É só ir lá que você vai se identificar, tá? Você vai conseguir Show. entender qual é a ferida que está predominando aí. Dentro do meu processo terapêutico, eu aplico um teste. E Uhum. nesse teste, ele dá o percentual de até 100% de influência de cada ferida. Então, Tá. a pessoa consegue saber exatamente o percentual de influência que ela está sofrendo por conta Uhum. das feridas emocionais. Tem pessoas, Uhum. Milô, que vêm assim com 3 feridas, 4 a 100 a 90%. Para você ter uma ideia. Então, olha como isso é Uhum. sabotador. E aí, durante o processo, vai diminuindo as feridas. Uhum. Tem pessoas que zeram as feridas, não todas, porque, como eu te disse, somos seres humanos, né? Então, até hoje, eu não peguei ninguém que zerou as 5 feridas emocionais. Sempre Uhum. tem ali alguma que fica 10%, às vezes Aham. acontece alguma coisinha, aumenta um pouquinho, Uhum. né? Porque somos seres humanos Porque e a acaba. nossa vida é assim, né, Isso, Ju? é cíclica, né? É a lei da vibração, inclusive, né? O universo ele faz isso. O pêndulo também ele vai e volta, né? Uhum. Bagunça tudo para as coisas caírem no seu devido lugar, Exato. né? Então tem tudo isso. Mas assim, ó, quando a gente, se o seu número aí da sua casa deu um número 1, o que significa isso? Número 1 é uma energia de iniciativa, de independência, de liderança, de inovação. Qual que é o desafio do número 1? O desafio do número 1 é a pessoa começar a ser individualista demais, sabe? Ela querer ser mandona demais. Eu mando e todo mundo tem que obedecer, tem que ser do meu jeito, Uhum. né? Qual que é a ferida aqui do número 1, geralmente? A ferida do número 1, geralmente, é a ferida da rejeição. Então, a pessoa ela não quer incomodar. Ela não quer Ai, depender de ninguém. Ela não quer precisar. Ela, às vezes, ela se sobrecarrega porque ela quer ser a invisível. Eu não quero incomodar, não quero que ninguém nem me enxergue. Sabe? E aí ela acaba se sobrecarregando demais. eu tô E fazendo já trazendo, cálculo aqui também, viu? Calma. e trazendo, Milu, também um desequilíbrio entre o dar e o receber, olhando para de um viés sistêmico. Por quê? Porque a pessoa só quer dar quando quer dar, né? Porque às vezes ela está Uhum. tão no individualismo que ela não consegue dividir. Então ela acaba olhando só para si mesmo. Uhum. E aí essa energia, ela, se a pessoa de repente tem essa ferida da rejeição mais alta, e geralmente o número 1, as pessoas que têm o número 1, elas já têm essa ferida da rejeição, a numerologia já Uhum. mostra isso se potencializa mais. Tá? Então é importante estar atento para isso. Tudo tem o lado luz e tem o lado sombra. Como estamos num mundo dual, né? Tem que ser assim, não é mesmo? Polaridades, exatamente. Então, é importante ter esse olhar, né? Uhum. De repente, o número 1, para uma pessoa que mora num apartamento 5, não é legal essa energia do 5 Uhum. para quem tem o número 1. Ou, de repente, você é um número 5 e mora num apartamento número 1. Porque você se distrai. Aí você vai começar um monte de coisa e não vai terminar. Aí você Olha. sempre. Inovação. Você Uhum. sempre vai estar querendo mudar. Nunca vai estar bom. Eu estava vendo a live da Priscila com você, aí Uhum. a Priscila contou da casa que ela morava, né? Sim. Que ela sempre queria reformar alguma coisa, que quando a casa ficou pronta, não tinha mais o que fazer, ela não quis mais morar na Sim, casa. vai embora. É. Provavelmente a energia da casa dela devia ser um 5, ou ela é um 5, ou a casa era um 1, entendeu? Então são movimentos que se juntam e Uhum. que acaba predominando o lado sombra e não o lado luz. Olha só. Faz Show. sentido? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falem aí. Tá fazendo sentido para vocês que estão assistindo a live?
Dúvidas, aproveitem para colocar aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, né, Com, cer- Milu? com certeza. Com toda certeza. Bom dia, Ana. Maravilhosa. E aí, quando a gente fala da energia do 2, então, se o número da sua casa deu 2, do seu condomínio deu 2, do seu bloco deu 2, o que é importante você observar? O 2, para quem tem a ferida do abandono, a ferida emocional do abandono, vai fazer o quê? A Carol tá falando aqui que a casa dela é um 1. Pois É. é, né? E ela tem. A Carol é um 4 em várias camadas, assim. Então, isso faz com que ela se cobre muito, né? Com a energia um, acaba amarrando um pouco esse. Deixa eu enfiar a cara, deixa eu fazer, entendeu? Uhum. Então é Ah, importante olhar para isso direitinho. Eu acho que, perfeito. inclusive, esse um até foi providência divina aí para ver se dá uma empurrada, porque senão a pessoa fica no quadrado, né? Com medo, Sim. querendo segurança. Então é importante Aham. observar isso. Então, quando a gente fala do número 2, o número 2, quem tem esse número 2 consigo, traz esse número 2, principalmente se for em excesso, tem uma tendência a ter a ferida do abandono, que é a ferida da dependência emocional, tá? O que acontece? Se a pessoa mora numa casa número 2, essa ferida ela vai ficar potencializada. Então, ela vai começar a ter um excesso de possessividade das pessoas que moram ali, sabe? Uma dependência, ela vai ser aquela pessoa extremamente insegura que vai precisar sempre do aval de quem está ali do lado. Então é importante Ah, ter esse olhar. Ela vai ser aquela pessoa que vai se ressentir com muito mais facilidade. uhum. Isso vai ficar potencializado. Agora, qual é a luz do número 2? Para um casalzinho, é ótimo. É super Uhum. favorável para ter harmonia, diplomacia, cooperação, sabe? Então, se a pessoa não tem essa ferida do abandono é, é, potencializada, o 2 é muito legal, tá? Ó, o joinha aparecendo. Deu bom aí, ó. Até o Instagram gostou. Quando a gente fala do número 3, o número 3, quem tem o número 3 geralmente carrega consigo a ferida da humilhação, tá? Inclusive, esse mês de março, ele tá trazendo a energia do 3, tá? Então, é uma energia. Eu falo que o número 3 é o número da criança. Porque fala pelos cotovelos, não tem medo de falar, sabe? Tá ali sempre se divertindo, tudo vira brincadeira, né? Mas o que acontece? Se a pessoa tem a ferida da humilhação, ela pode cair na superficialidade. Aí entra aquilo que a gente estava falando a respeito você trouxe da formiga no banheiro, né? Da superficialidade, da dispersão. A pessoa começa a ter gastos exagerados, porque ela quer ser igual a todo mundo, quer acompanhar todo mundo, tá? Então, são cuidados que você tem. Outra coisa também, uma pessoa que mora numa residência 3, ela pode ser aquele tipo de pessoa que não gosta de ficar em casa, que sempre está procurando o que fazer na rua, tá? Então, é importante observar isso. Em geral, é um número que, se a pessoa não tiver a ferida da humilhação, se ela não tiver um excesso de 3 nela, é um número favorável para você se comunicar, para você ter diplomacia, de certa forma, se socializar, entendeu? É um número que dá alegria. Por exemplo, uma pessoa que tem muito 4, né? É legal ter um 3 em casa, porque o 4 é muito rígido, sabe? O sete é muito introspectivo, é muito fechado. Então, o 3, uma O casa 3, 3 é favorável. muda. É legal você ter esse olhar, porque você consegue fazer as correções para ter mais equilíbrio. Uhum. Muito bom. Show.
Faz sentido? Tá ficando claro, gente? Muito. Eu tô entendendo. Adorei. Aí a gente vai falar do 4. O 4, geralmente a pessoa que tem muito 4 presente, muitos 4 presentes na numerologia, ela tem a tendência a ter a ferida da injustiça. Quem tem a ferida da injustiça é aquela pessoa que dorme, acorda com a mão fechada assim, ó. Que tem que usar placa porque aperta demais os dentes. Que tem muita tensão nessa região. Gente, a Ah, minha mãe devia estar assistindo essa que eu acabei de fazer a numerologia. A casa dela é número 4. E ela então, vive com dor no pescoço. então. Vive. E aí o que acontece? A ferida da injustiça é uma ferida que faz com que a pessoa se cobre demais. E cobre demais das pessoas que estão ao redor dela. Então, uma pessoa que ela é muito perfeccionista, ela se prende a detalhes, ela acha que nunca tá bom o suficiente o que ela sabe, o que ela faz, sempre traz aquele sentido de podia ser melhor, total sentido, Su. Então, é uma coisa assim, extremamente desgastante para a própria pessoa e para quem está convivendo com ela também. Caraca. Porque na medida que a pessoa se cobra, ela também cobra dos outros. Assim como ela se acha insuficiente, ela também acha que as pessoas são insuficientes. E aí, quando a gente leva essa energia do 4 para casa, Milu, o que acontece? A pessoa, ela tem muito medo de mudar. Ela tem medo de perder o pouco que ela conquistou. Ela busca muito a segurança. Ela tem muito medo de sofrer uma injustiça, de ser passada para trás. Então ela é muito rígida. Ela tem, eu falo que traz geralmente o esquema emocional do fracasso. Então ela viu muitas pessoas fracassarem na infância próximo dela e ela tem muito medo de fracassar. Então ela nem se arrisca muitas vezes por medo. O que vão dizer de mim? E se alguém passar a Uhum. perna em mim? Você tá entendendo? Então, o tempo todo ela quer controlar tudo. Um apartamento, uma casa número 4, a pessoa fica num quadrado mesmo. O meu apartamento dá um número 4. Eu mudei a energia dele. Uhum. Tá? Exatamente para poder me favorecer. E, mas Sim. você mudou e ficou só uma energia? Não. Se eu Tem preciso as... de mais dinheiro, eu transformo ele num 8. Se eu quero Uhum. unir mais minha família, eu transformo num 6. E assim por diante, você vai corrigindo, fazendo as correções necessárias, Aham. né? Então, um apartamento, uma casa com energia 4, a pessoa vai estar ali, ó, muito metódica. Tem que ser tudo Uhum. do jeitinho que ela faz sempre, na rotina. E isso pode ser muito maçante, tá? Olha. Agora, se a pessoa tem uma energia 5, morar num 4, se Show. ela tem muito número 1, que dá aquela ansiedade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, morar num 4, Tá favorece. bom. Você tá entendendo? Uhum. Vamos pro 5 agora, Milu. Quem traz muitas a energia do 5 consigo na sua numerologia individual, geralmente tem a tendência a ter a ferida da traição. A ferida da Uhum. traição faz com que você tenha necessidade de controlar tudo e todos ao mesmo tempo e de fazer com que as pessoas dependam de você. Por quê? Porque Tem você um sendo pouco disso, útil, sim. se você é útil, automaticamente as pessoas não vão te abandonar, não vão te trair, vão te Uhum. decepcionar, porque precisam de você. Aham. Né? Então aí a pessoa começa a medir muito o quanto ela é amada pelo que ela faz pelas pessoas e o quanto ela controla as pessoas. Então ela quer se sentir, sabe, muito importante para as pessoas, para ela se sentir segura e achar que não vai ser traída. Doce ilusão, né? Mas tudo bem. É, é bem Se isso a, mesmo. não é? Se a pessoa mora numa casa com energia 5,
ela vai ter a casa, trazer a energia do movimento, da liberdade, da flexibilidade. Então, ela Uhum. vai querer estar sempre mudando alguma coisa de lugar, ela vai querer sempre estar ouvindo uma música, dançando, se divertindo, sabe? Sim. É esse movimento. E a tendência no negativo é até se distrair, sabe? Porque quer se divertir, não quer coisa séria, quer diversão, Quem né? não quer, né? Aventura. Quem não quer? Então, qual é o desafio? Principalmente se a pessoa traz essa ferida da traição ou ela traz muito essa energia do 5. O desafio é exatamente a instabilidade, a ansiedade, a falta de foco. Então, ela se distrai, dispersa com muita facilidade. Um excesso de agitação, que a pessoa não sabe nem explicar o que tem aquele comichão dentro de si, né? Uhum. São energias que vai acabar dificultando muito a pessoa de criar raízes no lugar. Uhum. Ela sempre vai pensar em mudar. Tá. Ah, será que já não está dando tempo de eu estar aqui? Já deu, já, né? É exatamente isso. 6, energia do 6. Energia do 6, ela vai trazer aqui duas feridas, quando a pessoa traz muita energia do 6 em si: rejeição e abandono. Uma casa 6, ela favorece o amor, a união, aquele acolhimento. É uma casa que as pessoas se sentem acolhidas, é um ambiente gostoso, sabe? É uma energia muito boa para casa. Só que se a pessoa traz muitas energias do 6 e tem a ferida da rejeição e do abandono, o que vai acontecer? Ela vai se sacrificar demais pela família. Vai ser um exagero de sacrifício pelos outros. Ela vai Faz se muito cobrar sentido. A casa da minha avó é 6. ela vai se cobrar muito emocionalmente. E ela vai estar sempre tendo que mediar algum conflito emocional ali entre os familiares. Vai estar sempre Uhum. ali mediando alguma coisa, tá? É bem importante ter esse viés, esse olhar, Milo, porque o 6 é um dos números mais favoráveis para uma residência. Mas se a Olha. pessoa tem muito 6 no mapa dela, aí ela pode cair nessa energia de, ai, sabe, de estar sempre socorrendo as pessoas, mediando, dando demais. Aí traz o desequilíbrio de novo, no equilíbrio do dar e do receber. Tá. A energia do 7. A energia do 7 é da ferida da rejeição. O que acontece aqui? Uma pessoa que tem muito 7 é aquela pessoa que tem preguiça social. Ela é muito introspectiva, Uhum. ela é uma pessoa que tem o chamado espiritual, então ela sempre está olhando para esse viés. É uma pessoa que gosta muito de estudar. É uma pessoa que tem bastante sabedoria, tá? Só que se a casa for uma casa de energia 7, isso vai ficar muito potencializado. Aí a pessoa vai se fechar. Não Ferida sai para nada. A ferida da rejeição já é, e vai ser aquela pessoa que vai só estudar, só estudar, só estudar. Ferida da rejeição já é aquela ferida da pessoa que assumir no mundo, né? Quer ser invisível. Uhum. Sim. Então é bem importante prestar atenção nisso. O 7, ele traz como desafio o isolamento. Exatamente você se fechar no seu mundinho, na sua casa e não querer sair de lá para nada. Vai pedir mercado no iFood, para não ter que ir no mercado. Entendeu? E vai trazer o que? A dificuldade de se relacionar com as pessoas, de socializar. Aí chega uma hora na vida da pessoa que a pessoa não sabe. Eu até compartilhei aquele vídeo da Marília Gabriela trazendo esse viés de só ter relação no trabalho, não criar uma vida social. Aí uma vez que não Uhum. trabalha mais, não tem amigo, não tem convívio com outras pessoas, aí vive ali a solidão, a verdadeira solidão, porque não construiu isso. Muito possivelmente Olha. ela tinha esse número 7 ou tem esse número 7 muito latente nela, que fez ela se fechar demais nesse mundinho dela. Então eu já tenho que me esforçar demais no meu trabalho para lidar com as pessoas, já tenho que socializar lá.
Quando eu saio do trabalho, eu não quero mais isso. Mas e quando eu não tenho trabalho mais? Né? A Su tá colocando aqui. Meu pai é 7 numa casa 4. Coitada da minha mãe. Né? Mas ele é bem rígido. Então, 4 com 7. Mas ela tem um marido que ela precisa ter. Só. Ou Bem ela propósito deve ter aí. também, ela pode ser uma que dá como fala, uma equilibrada aí também, né? Exatamente. Ela é bem sociável, então é complicado. Aí tem que ter um ajuste. Mas Né? a gente atrai pra gente quem a gente precisa, né? Exato. Número 8. Eu tô assim um pouquinho mais rápida por causa do horário da live para poder falar todos os números, tá? Fique tranquila. O número 8 é a traição e a injustiça, as feridas. Aí a pessoa fala, eu até falei aqui, eu já transformei no meu apartamento no 8 uma época, né? Por quê? Porque precisava de mais dinheiro. Só que o que acontece? Se a pessoa já tem um 8, meu Deus. Porque a pessoa que tem o 8 é aquela pessoa que quer fazer justiça para todo mundo, sabe? Uhum. E eu sou 8. Então, quer fazer justiça. Ai, nossa, aí toma as dores dos outros. É uma pessoa que tem um viés mais materialista, sim, tá? E a gente tem que aprender a viver os nossos números, sabe? Eu atendi um caso de uma pessoa que ela não vivia o mapa dela por conta da história dela. Ela não queria aparecer com um familiar dela. E aí, por ela não querer parecer, ela viveu fora da autenticidade dela. Então, ela parecia ser uma pessoa extremamente espiritual. E não, ela é uma pessoa extremamente material. Então, assim, vestir a sua própria roupa, a sua autenticidade é fundamental para você estar no seu lugar de força. E aí, esse trabalho é que a gente fez dela ter essa clareza de eu pareço com você, mas eu não sou você. Eu trago você em mim, mas eu não sou você. Eu vou fazer diferente. Eu vou viver o lado luz desses números. Eu posso sim gostar de dinheiro. Eu posso sim ter o senso de justiça. Eu posso sim querer viver na matéria, sem me tornar uma pessoa ruim, né? Então a gente tem que viver a essência dos nossos números. E aí, se a pessoa mora numa casa de energia 8, é uma energia mais propícia para prosperidade financeira, para a pessoa ser uma pessoa assim que tem mais autoridade, sabe? Que se sente mais poderosa, sabe? Só que o que acontece? Se a pessoa tem a ferida da traição e da injustiça, aí o desafio é porque ela vai se tornar materialista demais, né? Ela vai só pensar em dinheiro. Se ela trabalha na casa dela, então, pior ainda, porque ela só vai pensar em trabalhar e em dinheiro. Ela não vai conseguir beber da fonte do mar, entendeu? Então tem que ter esses cuidados. Vai ter muita dificuldade em equilibrar a vida pessoal e profissional. Então tem que prestar atenção nisso. Aí às vezes a pessoa pega, Menu, joga num site. Nossa, eu vi que esse número é bom, vou pôr uma letra e vou transformar a minha casa nesse número. Cada pessoa é uma pessoa, né? Essa clareza está mexendo com a energia da sua casa. Exato. E é exatamente também o que eu falo, cuidado com essas informações do Google da vida. Tem muita coisa por trás. Eu recebi também uma cliente que fez uma limpeza energética na casa dela, e daí, do nada, começou a estourar um monte de coisa na casa. Meu Deus. Daí eu falei assim, viu? Vamos ver o que é que você fez aí. Então teve aí um movimento energético que a casa não precisava. Não, ela não a suportaria aquela tipo de limpeza energética que a moça fez. E a casa repeliu. Esses excessos de curto-circuito, né, que queima
aparelhos e tudo mais, geralmente é um excesso de energia, né, que tá tendo. Maioria das vezes a casa está repelindo alguma coisa e, consequentemente, está conectado com raiva. Quando a gente Olha, explosão, de né? raiva, ódio, a gente explode, né? Então, consequentemente, a parte elétrica da sua casa vai estourar junto. Olha só. Como é importante, né, ter esse viés, ter esse olhar, né? É muito importante para você entender, porque é engraçado, a gente tem que parar e observar os sinais que o universo manda pra gente. Porque a E gente foi é eu, avisado, né? todo Muitas vezes. momento, todo momento a gente é avisado. Por isso que E é tão foi o que você falou, né? Você tem que viver o seu número, né? Você tem que vestir o seu número. E é exatamente isso que eu falei, por exemplo, da limpeza energética. Você tem que saber o que de fato sua casa quer. Cada um é um, né? Cada casa é única, cada pessoa é única, cada número é único, único, né? sim. Tem que estar muito atento a isso, né? E Uhum. essa questão de mapa, eu até trouxe isso para nossa mentora, a Lu, né? Uhum. Eu falo para ela que é muito sério fazer um mapa numerológico. E eu mesma já encomendei o mapa de uma pessoa exatamente para sondagem, né? Que a gente faz esse trabalho de sondar, ver como está sendo entregue e tudo mais. E ela me entregou meu mapa errado. Por quê? Porque era um robô, entendeu? Então não dá. É uma coisa muito séria. Você está entrando no destino da pessoa. É uma coisa que é manual mesmo, sabe? Não tem como. Você até pode saber lá, ter alguma coisa pronta, o número 7, né? Ter um resumo, mas Sim, é manual. O cálculo, a atenção, a forma que você vai conduzir, entendeu? sim. Como Então você não vai dá entregar também, né? isso, não dá para você fazer uma grande quantidade. Não é um robô. Então tem que Aham. tomar muito cuidado com isso, né? Para a pessoa não acabar se enrolando ainda mais, né? Exatamente. E daí, maioria das vezes, já não está muito bem das ideias, recebe umas informações que não são coniventes, piora aí o processo interno, não é mesmo? Exatamente, É. exatamente. Aí vamos lá. Número 9. Número Continuou. 9, geralmente a pessoa traz consigo a ferida da humilhação e do abandono. Duas feridas, tá? Um lar com energia 9 é um lar de socorro. Eu falo que o número 9 ele é ótimo para centro espírita, hospital, igreja, sabe? Porque é um lar onde as pessoas vão ficar sempre pedindo ajuda, sabe? Olha. Então é uma casa que vai emanar muita generosidade, altruísmo, desapego. Se a pessoa tem um número 9, mora numa casa número 9, ela não vai ter nada para ela, vai ser sempre as coisas para os outros, Hum. sabe? Ela sempre vai estar vivendo a vida para os outros, o que não é nada saudável. Então é importante prestar atenção nisso. Vai ter uma tendência muito maior a se sacrificar, a abrir mão, não vai conseguir falar não, sabe? Vai ter sempre aquela sensação de ter que se despedir das pessoas. Porque geralmente as pessoas bebem muito da fonte, aí desequilibra a relação no equilíbrio entre o dar e o receber, aí a pessoa fica com Uhum. raiva porque se sente devedor, Uhum. sai da vida da pessoa e ainda a pessoa se sente frustrada porque fala, eu fiz demais pela pessoa e a pessoa me pagou com isso. Então, Uhum. assim, eu até no vídeo que eu comentei que eu fiz, da energia da casa, uma mocinha comentou assim, nossa, meu condomínio é 9 e meu apartamento é 9. Que maravilha! Não é bem assim, né? Olha, não é bem assim. Por quê? Porque a pessoa acha assim, nossa, eu sou generosa, minha casa é generosa.
né? Meu condomínio é generoso, ai que bom, mas ela não é generosa com ela mesma. Uhum. E como que Jesus dizia? Primeiro você se ama, depois você, né, Exato. ama o outro, não é? Não tem como você Uhum. amar outra pessoa se você não se ama primeiro. Você vai amar o seu próximo como a si mesmo, Uhum. né? Então é muito importante prestar atenção nisso, né? Quem mora numa casa nova, esteja atento. Será que as pessoas não estão recorrendo demais, pedindo auxílio demais? Se você não está dando demais, Uhum. feito por você? É essa pergunta, né? Que tem que ficar. Show. Aí a gente vai para os números mestres para encerrar, que é o Assim. número 11, Uhum. tá? Que vai trazer uma casa com energia 11, ela vai trazer intuição, inspiração, espiritualidade elevada. Vai ser aquela pessoa que tem uma intuição extremamente aguçada, tá? O desafio é exatamente ter a sensibilidade emocional alta demais. Então, ela sempre está Ah, pensando o que pode acontecer. Ela não vive o presente, o aqui e tá agora. no futuro. Isso, se ela for uma pessoa que traz a energia do um, isso piora, fica muito mais ansiosa, tá? Tá. Esse número é um ao quadrado, como eu disse. Aham. Então, ele potencializa muito quem tem a ferida da rejeição, tá? A ferida fica mais potencializada. E o número 22 é uma energia que a casa traz de realização prática. Então, a pessoa é muito prática, ela resolve as coisas com facilidade, Uhum. tem um potencial para grandes conquistas materiais, né? E espirituais também. Mas se ela é uma pessoa que tem a ferida do abandono, né? Que é o 2 aqui ó, ao quadrado, o que Uhum. acontece? A pessoa automaticamente ela vai ter essa necessidade do outro, da aprovação do outro, de ser validado para o outro. Ela vai querer medir, ela vai querer não, ela vai medir muito quem ela é através das atitudes das pessoas que estão ali morando com ela. E isso pode ficar pesado Dependência. demais. Tá. Certo? Maravilhoso. Eu tô aqui, eu só pensando um monte de número aqui agora na minha cabeça, tá passando um monte de número na minha cabeça. Show de bola, Ju. Maravilhoso, muito, faz muito sentido. E agora, olhando, né, entendendo, né, de fato, a numerologia, é, como eu tô assim pensando nas minhas clientes, assim, menina, vai lá conversar com a Ju, por Mas favor. o Então, vamos. mapa, ele é um guia, Milu. Então, É um show de guia. bola. Maravilhoso. Amei, eu também amei, Carol. Show de bola. E aí, Tô como aqui é agora só fazendo com a calculadora, um monte de números de E contagem. aí, como é que você corrige isso? Você corrige Boa. isso com letras. Cada letra tem uma vibração, Uhum. né? Então você consegue transformar o número da sua casa colocando uma letra. Por exemplo, se o número da sua casa dá um 4 e você quer transformar a energia da sua casa num 6, você pode usar um B, né? Uhum. Então, assim, ó, para ajudar vocês. O A, ele tem energia número um. O B tem energia número 2. O C, energia número 3. O D, a energia número 4. O E, a energia número 5. F 6. G, 7. G, H, H, 8 8, e I. 9. Vocês sabendo essas 9 letras, você já consegue fazer os ajustes aí necessários. Então, você vai somar a energia da letra com a energia do número, até que chegue no Uhum. número que você quer. O que eu sugiro para você? Só faça isso se você sabe qual é o seu número. Os seus Uhum. números, né? E o número Sim. os números de quem mora com você, tá? Se não, você já está entendendo o ponto positivo e o ponto negativo que tem ali. Aí você vai tentar
né, trazer a luz Uhum. e diminuir a sombra, vai se trabalhar nesse sentido. Quer um Sim. conhecimento mais profundo? Entre em contato comigo e faz o seu mapa, Show. tá? Exatamente. E assim, Perfeito. eu super sugiro de verdade o trabalho da Milu, tanto é a Su mesmo que está aqui na live, eu já sugeri seu trabalho para ela, Sim. porque eu acho muito importante olhar para essa parte, né, da energia da casa. A Milu, ela dá uma passada, pelo que eu entendo, da domoterapia na radiestesia e tudo mais, né, Má? Uhum. E Uhum. isso tudo vai harmonizando realmente. E o que ela trouxe aqui sobre a geologia e tudo mais, né? É Sim. fundamental. Então, assim, E é é unir mesmo. as forças mesmo, né? Para que as coisas possam fluir mais Melhorar, né? Fluir. É. harmonicamente. E eu falei, né, todas essas lives aqui, e hoje encerrando, né, esse ciclo maravilhoso, esse movimento, né, Ju, nós somos o quê? Holofote para o seu caminhar, né? Sim, Nós abrimos ali o seu caminho, brilhamos, né, o seu caminho para você caminhar com muito mais tranquilidade, né, com todas essas ferramentas que a gente tem para quê? Para ajudar e potencializar o seu caminhar, não é mesmo? exatamente. Obrigada, Su. A Ana Paula quer que acabe já a nossa live para ela começar a assistir do começo a nossa live. Não tá aparecendo para mim os comentários. O último comentário que eu tô vendo é o da Su falando da energia do pai dela, que é 7 com a energia 4. Para mim não tá aparecendo os comentários. Aqui apareceu, ó, animada para assistir o início e saber o número da minha casa. Então temos que Então desligar assista, já para ela saber desde o começo. A Su assista. elogiando a gente, duas profissionais super competentes, muito obrigada, Su. E o mapa da Ju vale muito, é uma bússola, show de bola. Isso mesmo. Eu acho que isso é muito válido ter, né, na nossa mão essas ferramentas para nos ajudar, né? Não é Exatamente. só para ter, né? Como você falou, cuidado com as pessoas. Observa o profissional que está realizando qualquer tipo, né, Ju, de qualquer tipo de tratamento, É muito qualquer tipo sério. de auxílio, né? Eu vejo também um movimento de pessoas fazendo, por exemplo, apometria de residências por E R$ 30. é muito sério. Olha o vespeiro que a pessoa, o Sério. terapeuta tá mexendo num vespeiro. Tá maluco, É não. muito muito preocupante esse tipo de coisa. Observa esse profissional, vai atrás, pesquisa, marca um horário para você conversar com ele, porque querendo ou não, quem é terapeuta e quem é cliente precisa dar match. Sim, Se não der match, não vai dar certo. Né? É aí a primeira conversa que você vai ter com essa pessoa, você já vai sentir se é verdade, se é verdadeira, né? Você vai sentir ali no seu âmago, escute sua intuição, né? E não faça com qualquer um, vá atrás de um bom profissional para te auxiliar de verdade, sim. né? A gente tem que prestar muita atenção, né, Milu? Prestar muita atenção, porque é a nossa energia. A gente também não pode dar essa abertura para qualquer pessoa entrar na sua energia. É muito Exato. complicado isso, é muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado. Prestem atenção, de verdade. Perfeito. Ju, mais uma vez, muito obrigada por aceitar, por entregar tanto hoje, que foi maravilhoso. Agora eu vou desligar para todo mundo assistir logo no começo, para descobrir, fazer as calculadoras ali, ó, pega já para arrumar, potencializar o que precisa potencializado e o que a Ju falou desde o começo, né, Ju? Vista o seu número. Se Exatamente. vista, se viva o seu número, não é mesmo? Exatamente.
Milu, eu quero agradecer o convite. Para mim foi um grande presente encerrar, né, esse ciclo de 9 dias aí que você deu de presentes, né, para as mulheres nesse mês. Foram vários presentes que você proporcionou Fora. nesses dias. Tenho certeza que o universo vai te devolver isso assim multiplicado. Muito obrigada. E eu quero convidar vocês que não me seguem também para me seguir no meu novo Instagram, que é esse Instagram que a gente está fazendo a live logo, ele vai ser Desativado. desativado, exatamente porque esse ano é um ano de energia 9. Então é um ano de tirar planos que estavam ali guardadinhos, e com isso eu venho com um papo de terapeutas, né? E iniciar um novo projeto, que aí para isso eu precisei começar um novo Instagram, que é o Juliana Barros underline psicoterapeuta. Então eu espero vocês lá. Eu uso realmente, aplico a numerologia na minha vida, acredito muito na numerologia e eu sei do quanto ela nos ajuda a ter clareza de quem nós somos. Muito obrigada de verdade pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço, foi uma honra, uma entrega maravilhosa e um fim de ciclo mais maravilhoso ainda. Encerramos com chave de ouro. Obrigada, Milu, muito obrigada. Um beijo, Ju. Beijo a Muito obrigada mais uma todos. vez. Beijo para todo mundo. Assista a live e veja o número que é a sua casa. Beijo a todos. Obrigada.